Bom dia, Camila. Bom dia, irmão, tudo bem? Tô tranquilo, graças a Deus. Meu povo tá atrasado hoje. Pois é. Então resolveu puxar um sono até mais tarde. Entrou a Júlia, Tamine, Rafaela. Chegando. Lucas, Maria Eduarda. Um sono hoje, caramba. Eu não dormi muito bem. Rafaela quer participar. Vamos deixar. Já tem 7. E aí, como é que estão os estudos? Zé Maria está dando o que para vocês? Ontem ele falou sobre o triângulo de Pascal e algumas regras. Ah, números binomiais. Tá. Bom, hoje eu vou discutir triângulo com vocês triângulo, desculpe, pirâmides. E a gente vai precisar de bastante coisa sobre triângulo. Então, fazer uma revisãozinha. Tem 18, espera mais um bocadinho e a gente já entra. Só um instantinho. É um vídeo também que eu queria mostrar para vocês. Interessante. Bom, será que não vai entrar ninguém? Vamos começar então, né? Não atrasar.
Bom, a gente vai falar hoje, quero ver compartilhar a tela aqui do iPad, só um instante. Vamos que vamos. Passar vocês para o outro monitor, trazer para cá, e vamos ampliar, amplia, e vamos compartilhar. Tá vendo aí? Sim. Tá. Então, o que nós temos aqui? Isso é uma questão da página 140, caderno 3, né? Chama atenção para algumas características desse tipo de problema. Desenho é fundamental. Então, tá lá. As dimensões de um paralelepípedo retângulo maciço são 3, 5 e 6 centímetros. Uma formiga está em um de seus vértices e deseja ir até o vértice oposto, movendo-se pela superfície do paralelepípedo. Qual é a distância entre esses dois vértices pelo menor caminho que ela pode percorrer? Então, por que eu peguei esse problema? Para poder mostrar a vocês que aqui é fundamental o desenho. Ou seja, se você não faz um desenho correto, é pouco provável que você consiga resolver pouco provável não, é possível que você consiga resolver o problema, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui um paralelepípedo retângulo, né? Vou botar a Manuela, peraí. Com as dimensões 3, 5 e 6, e a formiga sai de um vértice, no caso deste vértice aqui, caminha sobre a superfície e vai em direção ao outro vértice. Só que isso aqui tem que ser o menor caminho possível, né? Não é qualquer caminho, porque se fosse qualquer caminho, você teria infinitas possibilidades. Então, é o caminho daqui até aqui e daqui até ali, supondo que seja este o menor caminho. Por quê? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Eu tenho um triângulo retângulo, mal feito. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. E desse ponto a esse, eu tenho outro triângulo retângulo aqui. Só que esses triângulos, eles estão em faces distintas. Então, eu tenho aqui uma face e tenho outra face lá em cima, né? De modo que a figura está em 3 dimensões, quer dizer, você tem que percebê-la em 3 dimensões. E para que você possa percebê-la, né, em 3 dimensões, a melhor forma de fazer isto é planificar. Então, eu abro a figura, né, tá aqui, ó, esta parte aqui, esta face, ela está aqui, né, tá certo? E aquela parte lá de cima, emendei aqui nesse pedaço. Então, esta é a melhor maneira de entendermos e percebermos os dados do problema. Uma vez que isso é percebido, facilmente você verifica o quê, né? Com que você está lidando. Teorema de Pitágoras, triângulo retângulo. Como eu quero o caminho desse ponto A ao ponto B, né? Que é isto aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo e acabou. É só aplicar Pitágoras aqui. Então, veja só. Eu tenho este lado, 5 mais 3 ao quadrado, que no caso é esta aresta e esta aresta, né, desdobrada, digamos assim. Eu tenho este lado do triângulo retângulo, que no caso é esta aresta do cubo, tá certo? E lá em cima eu tenho a hipotenusa que eu preciso, que é o caminho da aranha, tá certo? Então, este será o menor caminho a ser percorrido pela bichinha. Portanto, fazendo as continhas aqui, né, nós temos que o AB será 10 centímetros. E acabou. Então, veja que a resolução do problema é bastante simples, nada complicado. Mas o entendimento
do dito cujo, né? Isto aqui é o fundamental. Portanto, muito cuidado na leitura do texto. Atenção na leitura para que você possa transcrevê-la através de figuras e perceber o que é que o texto está dizendo a você, certo? Então, esta é a mensagem desse tipo de problema, ok? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Bom, vamos seguir então. Então, não esqueça, a planificação é uma saída interessante para que a gente tenha certas percepções. E na dificuldade, uma caixinha de fósforo. Pegue uma caixinha de fósforo, vai imaginando como ela se desdobra, né? Pegue algo concreto, familiar a você, para que você tenha a percepção necessária. O outro problema que eu trago para vocês é justamente ao contrário. Ali nós tínhamos o sólido e o planificamos. Aqui nós temos a planificação e vamos fazer o caminho inverso, né? Então, tá lá. A figura a seguir representa a planificação de um sólido, e ele não diz qual é, né? Então, ele dá isto aqui. Mas, fazendo o caminho inverso, eu dobro esta parte, dobro esta, e dobro esta, e dobro a de cima. Quer dizer, o que é que vai aparecer aqui? Que tipo de sólido eu tenho? Eu tenho um prisma de base triangular e irregular, né? Porque o bichinho tem 90 graus ali em cima. Então, é esta a percepção que eu tiro, né? Montando a partir da planificação o sólido, eu fico com esta figura aqui. E observe, a base, né, que é um triângulo, está lá. E esse triângulo da base, note, 5, 5, 5, triângulo equilátero. Então, eu tenho aqui as dimensões da base, eu tenho a altura deste prisma, deste sólido, no caso 4 raiz de 3. Pronto, tenho tudo que eu preciso. O que eu quero? O volume do sólido. Como calcular o volume deste sólido? Área da base vezes a altura. Então, eu preciso calcular a área da base. Quem que é a base? É um triângulo, observe, equilátero, né? Então, sempre, esses problemas sempre voltam aos triângulos, relações métricas, razões trigonométricas e Pitágoras, no caso dos triângulos retângulos. Então, não pode esquecer disso, né? Por isso que nós estudamos lá os polígonos, né? Vocês verão no exemplo mais à frente que eu trago para vocês, buscando, resgatando as informações que nós já discutimos. Então, eu tenho aqui as medidas do meu prisma, do meu sólido, né? O volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura, né? Mas quem que é a área da base? A área da base, que é isto aqui, é a área do triângulo. Portanto, está lá. Eu tenho a altura e o triangulinho. Calculando a altura, já que isto aqui é um triângulo equilátero, eu tenho que o h ao quadrado, isto aqui é o ponto médio, né? Então, h ao quadrado, 5 sobre 2 ao quadrado, será igual a hipotenusa, que é 5 ao quadrado. Pronto. Uma equaçãozinha sem vergonha, na única variável h. Resolvendo-a, né? Usando Pitágoras, claro, eu tenho lá que o h é 5 raiz de 3 sobre 2. Então, achei a altura. Mas para que eu preciso da altura? Volta lá em cima. Com a altura, eu calculo a área do triângulo. A área do triângulo é a área da base do prisma. Portanto, coloca lá em cima. E a altura do prisma, né, já foi dada, não precisa calcular nada. 4 raiz de 3, posto ali. Portanto, o volume será o quê? A base vezes a altura dividido por 2. 5 raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Por que 5? Né? Tá? Altura lá. Fazendo as continhas, fazendo as simplificações necessárias, eu tenho que o volume, como é que se diz? O volume do prisma é 75 unidades cúbicas.
Note que ele não falou que é centímetro, que é metro, não falou nada, milímetro. Então, como ele não estabeleceu o tipo de unidade, eu indico U elevado ao cubo. Se fosse área, né, U elevado ao quadrado. Se fosse medida, U M, ou simplesmente U elevado a 1, unidades, certo? Nunca deixe de indicar isto daqui. Faz parte, né? É como uma redação em português, se você não acentua, não põe ponto final, não usa vírgula, não é o mais correto. Então, o correto é você realmente indicar isso daqui. Alguma pergunta neste problema? Não? Tranquilo, Armando. Então, vamos lá. Bem, eu tenho aqui agora uma pirâmide, né? A bichinha está se construindo aqui. É uma magia do aplicativo que eu uso. Muito bacana. Você temporiza. Quer ver só? Uma coisinha legal. Eu posso diminuir o ritmo com que o bichinho se constrói. Olha só. Agora ele vai fazer mais devagarzinho. Ó. É uma gracinha esse aplicativo. Valeu cada dólar pago nele. Então, tá aqui. Então, eu tenho aqui uma pirâmide. Nós vamos analisar este prisma, esse sólido, e a partir desta análise, vamos calcular alguma coisa aqui, no caso, a superfície do sólido, e posteriormente o volume. A análise que eu farei para este elemento sólido, né, este prisma, esse sólido geométrico, de forma análoga, é estendida para outros. Óbvio que, dependendo do seu formato, a análise produz resultados distintos, mas a forma de analisar e dissecar será sempre a mesma. Como assim? O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é, eu tenho uma figura complexa, isso aqui é algo complexo, né? Mas eu vou destrinchá-lo, transformando em algo simples e familiar. O quê? Triângulos e polígonos conhecidos, que nós estudamos desde o ensino fundamental. Então, essencialmente é isso, é você ter esta percepção. Você desmonta o elemento, transformando-o, né, em pedaços, e esses pedaços são familiares, e a partir deste conhecimento familiar, você constrói ou reconstrói até chegar naquilo que você quer para o sólido. É essa a engenharia que a gente faz, né? É uma engenharia meio que reversa. Então, por exemplo, nós temos aqui, neste sólido, alguns elementos que eu já tinha citado para vocês. Por exemplo, deixa eu botar uma cor distinta aqui na minha caneta, e mais grossa. Então, aqui, deste vértice até aqui, esta linha verde, nós chamamos de quê? De aresta, tá? Então, aqui eu tenho a aresta da face. Aresta da face. Por que aresta da face? Porque eu posso ter também a aresta da base. Então, atenção ao enunciado. Aresta da face é o verde. Aresta da base é o vermelho. Tá? Geralmente, quando ele cita o sólido, ele o faz referenciando a base. Note que, no caso aqui, a base, quem é a base? É um hexágono, né? Então, no caso, eu digo que essa pirâmide é uma pirâmide de base hexagonal. Por que eu peguei a hexagonal? Porque é mais interessante. Poderia ter pego uma base quadrada, uma base triangular, mas a hexagonal é interessante. E mais interessante ainda é a octogonal, ou heptagonal, com 7 lados, enfim. Mas a de 6 lados é a que mais aparece. Se eu traço esta linha vem a ser o quê? A diagonal da base, tá? Diagonal da base. Se eu traço esta linha vem a ser quem? Esta linha vem a ser a altura da minha pirâmide. Note que a altura da minha pirâmide se encontra, deixa eu botar um azulzinho aqui, exatamente no encontro das diagonais da base. Isso é uma característica, certo? Então, você tem que ter esta percepção, né? E, obviamente,
essa linha vermelha é perpendicular à base, tá certo? Uma coisa interessante, esse triângulo aqui, deixa eu mudar de cor, esse triângulo que nós temos aqui, na pior das hipóteses, ele é um triângulo isósceles, né? Não neste caso, por quê? Porque aqui eu digo que a aresta da face é L e a aresta da base é L. Então, eu tenho uma pirâmide regular. Mas supondo que aqui não fosse L, né? Então, na pior das hipóteses, eu tenho aqui um triângulo isósceles, ou seja, os ângulos de base são iguais. Então, eu posso aplicar certas informações aí para poder obter certas medidas, caso eu queira. Uma outra coisa interessante de você observar é que, se eu ligo aquele vértice ao ponto médio da base, eu tenho esta linha roxa. O que vem a ser esta linha roxa? Esta linha roxa vem a ser a altura do triângulo que forma a face, né? Então, eu tenho aqui uma face, triângulo isósceles, liguei o ponto médio ao vértice, e eu tenho aqui a altura desta face. Como havia dito, como é um triângulo isósceles, isso aqui é L sobre 2, essa metade, assim por diante. No caso aqui, não se aplica porque é tudo L. Mas é um conhecimento importante para a resolução de alguns problemas. Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, eu posso ter na pirâmide a altura da pirâmide, e aqui eu tenho a altura do triângulo que constitui a face, ok? Tirando, pronto, está aqui. Uma outra coisa interessante de chamar a atenção é isto aqui, ó. Se eu ligo este ponto a este ponto, metade da diagonal do hexágono. Eu posso imaginar uma circunferência, né? O hexágono inscrito numa circunferência cujo centro está aqui. Então, isso aqui seria o raio desta circunferência que circunscreve a base da minha pirâmide. Portanto, isso aqui é raio, tá? Ligando esse ponto a esse ponto, eu tenho novamente um outro triângulo. E, na pior das hipóteses, isósceles. Não é o caso por ser aqui um hexágono, né? Então, eu tenho esse ângulo igual a esse ângulo. Note que se eu ligar isto daqui até o ponto médio, eu tenho uma outra medida interessante. Esta medida aqui é chamada de apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide nada mais é do que a altura desse triangulinho aqui. Então, caso eu queira o apótema da pirâmide, busco esse triângulo, né? Lembrando que isso aqui é raio, ou metade da diagonal, raio, metade da diagonal, depende do que eu tenho. Se eu tenho informação sobre a circunferência, eu uso como raio. Se eu tenho lado, eu uso como diagonal, né? Então, esta altura desse triangulinho aqui é o apótema da pirâmide, certo? Eventualmente, isto vem cobrado em problemas, tá? Então, é interessante você notar isso. Bem, eu creio que falei tudo. Bom, aqui eu tenho vértice, 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 tá certo? Superfície da pirâmide, uma outra coisa, um elemento que também precisa ser conhecido. O que é a superfície da pirâmide? Eu posso ter a superfície total. O que é a superfície total? É a superfície da base mais a superfície lateral. Como as laterais são triângulos, no caso, triângulos equiláteros, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros, né? 6 áreas relativas a triângulos equiláteros, mais a área do hexágono regular, dando a superfície total da minha pirâmide. O problema pode pedir a superfície lateral, seriam as áreas somente dos triângulos aqui, que compõem a face. Superfície da base, somente o hexágono ou a base que constitui a minha pirâmide. Superfície total, a soma de todas. E futuramente nós vamos ver o volume, né? E aí tem um dado interessante que eu mostro para vocês através de um vídeo bem sem vergonhinha, que é para nunca mais esquecer a fórmula. É um vídeo bem simples.
tá? Então, nós temos aqui a pirâmide. Dando continuidade, uma outra coisa interessante de se notar nesta pirâmide. Observe, o que eu fiz aqui? Eu peguei o ponto médio aqui da base e liguei ao vértice lá em cima, que é aquela altura que, no caso, eu tinha discutido aqui na frente, só que aqui eu botei de lado, né, na face lateral. Então, eu tenho aqui a altura da face, do triângulo que constitui a face, aqui eu tenho a altura da pirâmide, e esta medida aqui é o apótema, que antes eu havia feito aqui. Eu a coloquei de lado por razões óbvias, senão eu não conseguiria fazer esse desenho. Então, note que eu posso obter um triângulo retângulo que se constitui da altura da pirâmide, do apótema da pirâmide e da altura do triângulo que constitui a face da pirâmide. Triângulo retângulo. Então, é isto que buscaremos em eventuais problemas que resolveremos, certo? Então, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Como isto aqui é ponto médio e ficou estabelecido aqui que isto aqui é L, isto aqui é L, obviamente, esse triângulo retângulo que aqui está, observe só, eu tenho aqui, ó, esse triângulo retângulo aqui, que parece nesse cantinho aqui, tem lado L sobre 2. E o principal que deve ser observado é esse triângulo aqui. Muitas vezes isto é condição sine qua non para a resolução dos problemas, tá? Você tem que ter esta visão deste elemento. Uma outra coisa que é importante ressaltar é aqui embaixo. Deixa eu mudar a cor do pincel aqui. Aqui embaixo. Observe isso aqui. Note que aqui eu tenho... Olha que interessante. Aqui eu tenho um ângulo. Esse ângulo é 120 graus. Por quê? Por conta do hexágono, que no caso eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho 120 graus. Note que aqui esse triângulo EDF, 120 graus. Esse ângulo é igual a este ângulo, né? Então, isso aqui é um triângulo isósceles. Por que eu afirmo isto? Porque o lado EF, obviamente, é igual ao lado ED. Por quê? Porque ambos são lados do hexágono. Então, aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 60. Suponha você que eu conheça este lado, né? Obviamente, este também. E eu queira esta medida aqui, que é a ligação entre os vértices F e D. Como fazer isto? Né? Alguém poderia me dizer? Digamos que eu queira descobrir a medida. Deixa eu escrever aqui. Eu quero a medida DF e eu sei, né, tem dados sobre a medida EF, que é igual a ED. Então, como eu obteria a medida DF tendo EF e ED? Alguém pode me dizer? Não? Nós vimos lá atrás. Eu acho que, não me lembro se a gente estava em aula, acho que não. Não, eu acho que já não estava mais em aula. Lei dos cossenos. Veja, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo, né? Está aqui o triângulo. Eu quero uma medida desse triângulo e a medida que eu quero, eu conheço o ângulo oposto a ela e conheço a medida dos lados que formam esse ângulo. Então, o que nós podemos escrever aqui? Que a medida DF ao quadrado vai ser igual a quê? A medida ED ao quadrado mais a medida EF ao quadrado menos o dobro, vamos deixar parênteses, né? O dobro de EF vezes ED, né? Vezes o cosseno, no caso, de 120. Então, como é que eu leio esta formulinha?
a medida que eu quero será igual, a medida que eu quero ao quadrado será igual a soma dos quadrados dos lados, dos outros dois lados, menos o dobro do produto deles pelo ângulo por eles formado. Nós vimos esta formulinha em tempos atrás aí, tá certo? Então, caso eu queira esta medida df, basta que eu faça o quê? Aplique a lei dos cossenos, tá certo? Você não pode esquecer isso também. Então, veja que tudo aquilo que, né, andamos estudando aí para trás é necessário para a resolução de eventuais problemas que virão. Tá? Alguma pergunta aí, alguma dúvida? Agora ficou claro, Armando. Tá tranquilo. Tranquilo? Então, vou pagar aqui porque eu tenho coisas que virão aqui. Eu não sei como é que estão os desenhos. Vai que eu escrevi alguma coisa por cima. Agora vamos dissecar a pirâmide, né? Em elementos conhecidos e recapitular coisas já vistas. Então, continuando aqui. Pegando a base da pirâmide, no caso é uma base hexagonal, eu tenho aqui um hexágono, né? Suponha que eu precise calcular alguma coisa aqui, né? Sei lá, o sujeito dá a medida L, e eu quero a altura, eu preciso desta medida aqui, ó, né? Eu preciso dessa medida, ou preciso dessa medida, enfim, não importa. Eu tenho uma informação e preciso de outras. O que é que você não pode esquecer? E se isso aqui, se a base, no caso, desse sólido é um hexágono, você tem aqui o quê? Na pior das hipóteses, triângulos isósceles. Então, não esqueça disso, né? Se eu tiver uma informação qualquer aqui, eu já consigo montar as coisas. E lembre-se também que, vou fazer a canetinha mais fina, na hora que você puxa essa medida aqui, você fica aqui com um triângulo, retângulo, Retângulo. onde o cateto é a medida, suponha que você tenha a medida do lado do hexágono, é L sobre 2, né? E suponha que você tenha alguma outra informação, enfim, é isso que eu estou querendo mostrar para você. Você vai dissecando aquele sólido de modo que você cai em coisas conhecidas. Então, não esqueça dos elementos do hexágono, né? E você tem condições de saber esse ângulo. Por que esse ângulo? Porque o ângulo central foi dividido em 6 partes. Se foi dividido em 6 partes o ângulo central, isto aqui, obviamente, é 60, né? Se isso aqui é 60, sobram 120 para esses dois. Se sobram 120 para os dois, e o triângulo é um triângulo de lados iguais, porque é o raio, obviamente, ali só pode ser 60. A conclusão é um triângulo equilátero. Então, nós temos os três ângulos iguais. E a partir desta abstração, você vai buscar o que você precisa, eventualmente, em cima de dados e pedidos, dissecando, né, a pirâmide na base ali. Vai que você precisa do apótema. Aqui. O que é a altura desse triângulo da base? É o apótema da pirâmide. Olha só. Percebeu aqui a brincadeira? Ó, a altura disto é o apótema aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um triangulinho, ó. Então, são essas relações que você tem que perceber para que você possa bem resolver os problemas que virão. Senão, não consegue. Tá? Alguma pergunta até aqui? Por enquanto tá tranquilo. Outra coisa que é importante também, tendo como base, não perca o foco, a nossa pirâmide. Então, peguei esse triângulo aqui. De onde é que eu tirei esse triângulo? Sempre lembrando, tenho certos dados, preciso buscar outros. Vou construir triângulos. Então, esse triângulo aqui, né, esse triângulo que eu construí aqui, na realidade, quem ele é? É o triângulo de vértices V, A, B. Então, eu tenho o vértice V, A, B. Esse triângulo aqui é esta face da minha pirâmide. Observe só. Esta face da minha pirâmide, né? E note que esse triângulo tem lado AB, e o lado AB é o lado do hexágono, né?
Esse triângulo tem altura VM, e a altura VM é a altura do triângulo que constitui a face, que, por sua vez, é a diagonal do triângulo formado pelos vértices VOM. Veja, desconstruo e construo para buscar alguma informação. Tá ok? Então, hipotenusa do triângulo lá envolvendo a altura do triângulo que constitui a face. Não perca esta percepção, senão as coisas se enroscam. Então, tá aqui, ó. E, finalmente, e sempre finalmente é o último, né? Não sei porquê. Finalmente, nós temos aqui um outro triângulo retângulo que eu destaco, que é o VOM. Já havia falado sobre ele, mas está aqui em destaque. VOM. Quais são os elementos desse triângulo? Ele sozinho é um triângulo retângulo banal, né? Mas, vinculado ao meu sólido, eu tenho que a altura desse triângulo, VO, na realidade, é a altura da minha pirâmide. A medida do lado OM, né, um cateto nesse triângulo, na medida que é relacionado com o dado, o problema quem é? É o apótema da minha pirâmide. Tá? E, finalmente, a hipotenusa VM desse triângulo, sozinho, é quem? É a hipotenusa daquele triângulo que é a altura do triângulo que constitui a face. Então, são estas coisas, né, que você tem que perceber a partir do desmembramento do sólido. Então, você tem isto, você tem isto. Aí alguém pode estar pensando, pô, mas quando é que eu vou usar este ou aquele? Bom, aí vai depender das informações contidas no problema e do que ele deseja que você calcule. O que interessa é que você tem que ter essa visão geral. Então, para que você entenda o que nós estamos discutindo, o que é que eu estou propondo a você? Que eu peguei um todo, genericamente, e fui mostrando as partes. Agora, vai depender do problema que vem, como que você usa as partes para poder estabelecer o todo. Alguma pergunta até aqui, minha gente? Nenhuma, mano. De boa. Tá. Então, vamos lá. Aí vem um grande problema, né? Aí é um probleminha do ITA. Fala do ITA, o bicho já treme na base. Pô, ITA, não vou fazer, ITA, não sei o quê. Nada disso, muito pelo contrário. É só você ter atenção e ter conhecimento. Se não tem conhecimento, não faz nada, pô. Né? Agora, se tem o conhecimento, é só uma questão de ir construindo aquilo que você precisa. Então, vamos lá. Uma pirâmide regular tem por base um hexágono, cuja diagonal menor mede 3 raiz de 3 centímetros. As faces laterais dessa pirâmide formam diedros de 60 graus. Olha só as palavrinhas feias. É isso que o problema usa para impressionar você, né? Então, as faces laterais dessa pirâmide formam diedros de 60 graus. O que ele quer dizer com isso? Alguém saberia me dizer? O que é uma face lateral? É isto aqui, ó. Isso aqui é uma das faces, uma face lateral da minha pirâmide. O que é um diedro de 60 graus? Aqui, ó. 60 graus. Certo? Ou seja, ele está dizendo que aqui tem 60, aqui tem 60. É isso que ele está dizendo. Tá? Então, você tem que entender o enunciado para que você possa fazer o desenho bonitinho. Então, vamos continuar. Com o plano da base. O plano da base qual é? Esse é o plano da base. Então, aqui nós temos um diedro, um ângulo. Qual é a área total dessa pirâmide? Pronto, está aí o problema posto. Como é que a gente vai resolver a coisa? Né? Vamos lá. Primeira coisa, para que eu tenha área total, eu tenho que, como falei, determinar as áreas laterais, né? E depois a área da base e assim por diante. Então, vamos lá. Estabeleci aqui
o encontro das diagonais da face da minha pirâmide, marquei aqui a altura, isto aqui é o apótema, né, do centro perpendicular ao lado, e isto aqui é a hipotenusa desse triângulo aqui dentro. E isto aqui também é a altura de uma das faces, do triângulo que compõe a face. Então, aqui eu tenho 90 graus aqui e 90 graus aqui com esse lado, e 90 graus ali, né? Então, vamos lá. Nomeei os vértices para poder fazer a referência. Você não pode soltar conta aí sem dizer a que ela se refere, né? Se a medida é L, eu tenho aqui L sobre 2. E ali eu tenho 120 graus. 60 graus e 120 graus, conforme eu havia dito. Tá? Então, está aqui, ó. Primeiro, aplicação. Lei dos cossenos, aquilo que eu falei lá no slide anterior. Então, aplicando a lei dos cossenos nesse triangulinho aqui, ó, observe só. Esta medida DF, DE e F. Então, eu tenho que a medida DF ao quadrado, que é o que eu quero, será igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto deles pelo cosseno do ângulo formado. Repetindo, eu tenho um ângulo e quero saber a medida do lado oposto a este ângulo. Esta medida ao quadrado será igual à soma do quadrado das outras dois lados, desculpe, menos o dobro do produto deles pelo cosseno do ângulo formado. Está aqui a formulinha da lei dos cossenos. Então, aplicando a formulinha da lei dos cossenos, ele dá que a diagonal menor mede 3 raiz de 3. Eu tenho lá que 3 raiz de 3. O que é a diagonal menor? A diagonal menor é isto aqui, né? A diagonal maior quem é? É isto aqui. Então, você tem que ter a percepção que esta é a diagonal menor, tá? Então, eu tenho lá que a diagonal menor é 3 raiz de 3, portanto, 3 raiz de 3 ao quadrado, que é a medida DE, será igual. DE eu não tenho, é L, mais L ao quadrado, menos 2LL, cosseno de 120 é meio. Todo mundo entende porque o cosseno de 120 é menos meio? Lembra disso? Se não lembra, eu explico. Acho que eu lembro, irmão. Não, achar não pode, cara. Tem que pegar e falar, eu sei. Então, vamos explicar. É 2 palitos. Eu prefiro que você diga, não sei, porque senão você não consegue entender o que vem pela frente. É complicada a coisa. É rapidinho. Fechou. Aqui, ó. Eu tenho um ciclo, uma circunferência. Nós chamamos isso de ciclo trigonométrico. Vamos lá. Marcando aqui, só um instantinho que eu vou marcar os eixos aqui. Não tenho o bicho construído, estou construindo agora. Então, talvez até saia um pouco torto, porque eu estou fazendo com pressa. Então, eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Tá? Eu vou aqui fazer uma abertura de um ângulo. Então, aqui eu faço um ângulo. Vou chamar este ângulo de ângulo X. Lembrando que os ângulos são medidos nesse sentido, anti-horário, né? Então, aqui eu tenho a medidinha do ângulo X. Veja, se nós projetarmos, né, este ponto, aqui eu tenho, vamos chamar esse ponto de A, que é o ponto zero na medida dos ângulos, e este ponto B, que é o final da abertura do ângulo X. Aqui eu tenho o que nós conhecemos como arco AB. Eu posso indicá-lo assim, arco AB. Então, falar do arco AB e falar do ângulo X é falar da mesma coisa. Por quê? Porque tanto o arco AB quanto o ângulo X determinam um pedaço do meu ciclo ou da minha circunferência trigonométrica. Lembrando que isto aqui é raio unitário, então é 1 menos 1 e 1. Projeto isto aqui no eixo X. A projeção disto no eixo X fornece a mim o quê? O valor do cosseno. Deixa eu engrossar a caneta. Então, esta medida aqui, quem é? É o cosseno, é a medida do cosseno do ângulo X. Tá certo?
Beleza, irmão. Lembrei disso já. Exato. Aí eu posso, bom, agora eu vou até o final, porque talvez outros tenham dúvida. Se eu projeto isso aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, e assim por diante. Se eu projetar aquele ponto B para o lado de cá, eu vou chamar isso aqui de belinha, né? E deste ponto a este ponto, eu tenho aqui, lá para o outro lado, a mesma abertura X, né? Note que interessante. Esta medida aqui, quem é esta medida? Esta medida é o seno de x, tá certo? E aquela medida lá do outro lado, né? Se eu projeto aqui, se isso aqui, no caso nosso, é 60, tá certo? Quem será esse ângulo aqui? Se isso aqui é 60, aqui é 60. Se aqui é 60, este aqui também será 60. Se aqui é 60 e daqui até aqui é 180, conclusão, isto aqui é 120, ou seja, este ângulo é 120. E então eu posso concluir o quê? Que o cosseno de 120 é isto aqui, né? Esta medida é o cosseno de 120. E note que esta medida aqui e esta medida aqui são iguais. Só que uma está à direita, no sistema convencionado, a outra está à esquerda. Mas ambas têm mesmo valor absoluto. Portanto, eu afirmo que o cosseno de 120 graus terá o mesmo tamanho que o cosseno de 60 graus, só que em lado oposto, portanto, menos o cosseno de 60. Cosseno de 60 é o seno de 30, que é meio. Ficou claro isso? Ficou claro, irmão. Isso é importante porque é recorrente. Vira e mexe, isso Uhum. aparece em problemas. Por isso que eu fiz questão de discutir isso, né? Não é perda de tempo, é resgatar memórias afetivas antigas. E Sim. o importante também aqui é o seno de 60 é o seno de 120. Ambos têm mesmo valor, tá? Tá certo? Então, são detalhes que, se você não atenta, eles impedem que você resolva bem um problema. Por isso que eu... Deixa eu apagar aqui, porque eu fiz em cima de coisas que vão aparecer aqui. Um instantinho. Está quase, falta pouco, uns minutos a mais. Minutos não, segundos. Está indo, está indo. Esse aplicativo tem a vantagem. Você escreve e pode retroagir o escrito. E volta tudo ao que era antes na casa de Abrantes. Então, está aqui. Continuando o problema, né? Então, eu tenho a aplicação da lei dos cossenos, estava explicando por que havia dado cosseno de 120 igual a menos meio. Fazendo esta continha aqui, né, nós temos o cancelamento. Observe que eu não multiplico, eu nunca multiplico, sempre faço tudo e deixo, primeiro faço as divisões todas possíveis para depois efetuar as multiplicações. Mas você não podia? Podia ter multiplicado aqui, só que depois eu teria que fatorar e dividir de novo. Então, toda vez que aprenda isso, é agilidade no cálculo. Toda vez que você tiver uma continha, não multiplique, vá levando a multiplicação, leve a indicada. Lá adiante, você vai ver que há a possibilidade de cancelamento. Ó. 9 vezes 3, isso com isso é 3, 3 mata 3, L quadrado é 9, portanto, L é 3. Então, eu achei a medida L. Tá, mas e daí? Aí, nessa altura do campeonato, o bicho já está perdido, nem sabe mais, né? Onde contou, de onde é que veio, para onde vai e o que é que está fazendo ali. Sem problema, você lê de novo o problema e vê o que o problema está perguntando, que é muito comum. Às vezes o problema é extenso, você chega numa resposta, acha que acabou, mas não chegou nem na metade. Então, o que ele quer? A área total. Opa, área total. Então, eu preciso saber o quê? A área da base e a área das faces. A área da base, hexágono regular, a área das faces, triângulos, né? Equiláteros. Então, tenho lá, OM. Veja que eu indico, né? É importante isso, OM, altura do triângulo equilátero da base da pirâmide. OM, acho que eu errei aqui, altura, altura do triângulo equilátero. Ah, tá, OM é aqui, eu estou vendo o VO, o burro.
me desculpem, OM é isto aqui. Então, OM é a altura do triângulo equilátero da base da pirâmide, ou seja, é o apótema da pirâmide, né? Foi dado lá, 3 raiz 3 sobre 2. Como é que eu calculei isso? Porque eu tenho esta medida aqui, ó. Lembra que é o 3 raiz 3? Então, aqui eu tenho um triangulinho, olha lá, tá? E eu fiz as continhas. Tenho aqui o triângulo, cosseno de 60. Olha que coisinha meiga. Eu posso puxar aqui, ao invés de construir isso aqui a partir dos triângulos, eu posso usar relações trigonométricas, né? Eu tenho esta medida, tenho o ângulo, 2 palitos. É muito mais prático. Então, eu tenho aqui meio, né, que é o cosseno de 60, será 3 raiz 3. Quem que é o 3 raiz 3? Cateto oposto, sobre a medida da hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? VM. Então, aqui tenho cosseno de 60, né? Cateto adjacente, medida da hipotenusa. Está aqui. E com isso eu tenho o valor VM, 3 raiz de 3. Para que eu quero VM? Né? Veja, VM quem é? É a altura do triângulo que constitui a face. Com a altura do triângulo que constitui a face, eu tenho a área do triângulo da face, que vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho aqui 6 vezes, porque eu tenho 6 triângulos, e 6 vezes os triangulinhos da base do hexágono. Está aqui a continha, tá certo? Fazendo as operações, está ali. Portanto, eu não fiz porque não tinha espaço aqui. A superfície total da minha pirâmide, que se constitui da área da base mais as áreas laterais, 81 raiz de 3 sobre 2. Note que aqui ele fala em centímetros, então ele deu unidade, portanto, eu devo utilizá-la centímetros ao quadrado. Deu para entender a ideia, minha gente? Deu, Armando. Tá, agora, é muita informação que eu estou jogando para cima de vocês. O que é que você deve fazer? Pega uma folhinha de papel, desenhinho, né? Uma outra coisa importante, deixa eu mostrar de novo. Só um instante. Aqui. Deixei a mão aqui no meu escritório. Estou chegando. Deixa eu arrumar a bagunça da minha mesa. Para que serve aquela traquitana? Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela e vou compartilhar a câmera. Só um instante. Então, cadê? Parar a apresentação. Ué, sumiu. Vocês estão vendo aí? Sim, tá dando para ver. Eu aqui não estou vendo, eu preciso ver o que vocês veem para eu poder ver o que precisa ser visto. Olha que coisa interessante. Ué? Como é? Agora eu se perdi aqui, eu estava num raciocínio. Como é que eu vejo o que vocês estão vendo? Ah, Armando, a gente tá vendo pela sua câmerazinha aí, mas não sei se você consegue ver também. Não estou vendo. Eu quero que Não? vocês vejam isto. A gente tá conseguindo ver o triângulo, sim. Então, é isso aqui que eu mostrei para vocês na última aula. Aquela Uhum. base de madeira. No caso aqui, a minha pirâmide é uma base quadrangular, tá certo? Não sei como é que está o foco aí, porque eu não estou enxergando é nada. Tá dando para ver de boinha, relaxa. Ah, é que eu botei em tela cheia. Sei lá que diabo que eu fiz aqui, caramba. Não sei. Bom, vocês devem estar vendo aí, né? Então, Sim. veja. Caso eu tenha dificuldade de abstrair, eu tenho aqui a construção que eu fiz, né? Aqui, no caso, eu tenho linhas azuis e linhas vermelhas. As linhas azuis, elas constituem uma pirâmide de base pentagonal. Observe, 1, 2, 3, 4, 5. E as linhas vermelhas constituem uma pirâmide de base quadrada. Infelizmente, eu não fiz a hexagonal, porque eu não tinha Uhum. barbante aqui e não dava. Até tentei, mas não deu. A lã não deu. Aqui essa linhinha aqui é o apótema,
tanto a base não importa, a base é só para referência, mas continua sendo apótema, né? Isto aqui é a aresta da face, e isto aqui é a aresta da face, altura do triângulo. Então, caso você tenha dificuldade de desenhar, eu sugiro que você faça isso, não exatamente o que eu estou te mostrando, mas você pode fazer de modo rudimentar algo muito rápido, sem perda de tempo. Como? Você pega um isopor, pedaço de isopor desses que embala essas tranqueiras que a gente compra, né? Sempre tem um pedaço em casa. Não tem. Uma caixa de papelão, caramba, isso tem que ter. Reciclado, né? Também não tem. Pô, caixinha de leite. Alguma coisa você tem que ter para cutucar. E se não tem, pega o irmão menor e faz voodoo nele, né? Pega os palitos de churrasco lá e espeta no garoto. Manda ele ficar barriguinha para cima, né? E você suavemente vai espetando lá. De modo que você tem os palitinhos de churrasco formando a pirâmide. E aí, desde que o garoto tenha paciência de permitir lá a sessão de voodoo, você enxerga tudo que você precisa. A altura, as diagonais, o apótema, a diagonal menor, a diagonal maior, e assim você vai enxergando no concreto, e a partir daí você abstrai e vai para o problema, né? Como eu já falei, eu sempre tive problema com essas abstrações malucas. Consequentemente, o que é que eu fiz? Inventava maneira de poder enxergar aquilo que o meu cérebro não permitia a mim perceber. E tá aí, ó. Então, eu dou essa sugestão para também quem tem os mesmos problemas que eu sempre tive e ainda tenho, tá? Alguma pergunta, amigo? Tranquilo, Armando. Infelizmente eu não vi o que vocês viram aí, mas paciência, depois eu vejo o filme. Não sei, o meu computador está meio esquisito. Ontem eu estava dando aula na engenharia, ele começou a se comportar de modo rebelde. Eu não sei o que está acontecendo com ele. É uma máquina nova, poderosa, comprei só para isso, produção de vídeos, e o bicho está me decepcionando. Eu tenho outros 2 notebooks aqui, um pouquinho mais lerdinhos que ele, mas estão ainda em ação. Bem, voltando aqui ao nosso material, deixa eu ver aqui, peraí. Compartilhar a tela. Paraná, Paraná. Tá vendo aí? Então, voltando aí ao nosso material, eu tenho aqui a pirâmide que eu havia feito, né? E este aqui é um probleminha lá da FATEC, é o 141. A figura a seguir é um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero de 10 raiz de 2 centímetros de lado, e cuja altura mede 5 centímetros. Se M é o ponto médio da aresta DF, M, ponto médio da aresta DF, o seno do ângulo BME, quem que é BME? BME. Olha aqui, ó, BME. Mas, caramba, cadê o raio do ângulo? BME. Se você... Aí é outro cuidado que eu peço a você que tome. Se você encara a figura desse jeito, você não enxerga nada. Dá uma viradinha na bichinha. Posiciona a figura, né, esse triângulo aqui meio que desgueio. Olha só o que eu faço, para a gente poder perceber. Colocou meio desgueio, você já enxerga o que você precisa ver. Então tá lá, né, o BME. Aqui, ó, o benditinho lá atrás. Quando você olha aqui, você está olhando de frente, você não enxerga a figura, né? Lembra uma vez na sala eu falei sobre isso? Me recordo agora. Eu peguei o meu telefone e falei, coloquei o telefone de bico para vocês, falei, o que vocês veem aqui? Uma linha. Aí eu botei o bicho chapado. O que vocês veem aqui? Um retângulo. Aí eu botei o bicho não sei o quê. O que vocês veem aqui? A cada hora você viu uma coisa, né? Por quê? Por conta da perspectiva. Mas nunca deixou de ser o meu telefone que estava sendo mostrado. Então, é isso que você tem que observar na figura. Às vezes, você dando uma mexidinha nela, né, reposicionando-a no espaço, você enxerga o que é precisa ser visto. Está lá, ó. Então, a figura, vamos ler de novo. A figura a seguir mostra um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero. Está aqui, triângulo equilátero. DEF é a mesma medida, né? De lado 10 raiz 2, e cuja altura mede 5. Então, BE é 5.
Se M é o ponto médio, quanto é o seno do ângulo? Agora sim, BME. Isso aqui, tá? Olha lá, ó. Então, tá ali, ó. Pitágoras na veia, sempre. Olha lá, ó. Então, eu tenho aqui a medida ME ao quadrado, a altura do triângulo que forma a base, mais, né, se perdi aqui, o 10 raiz 2 sobre 2, que é a metade da medida do triangulinho da base, ao quadrado, será igual a, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, 10 raiz 2 ao quadrado. Portanto, eu concluo que a medida ME, fazendo as continhas tudo, né, direitinho, para não errar, vai ser quanto? 5 raiz de 6. Aí o bicho pega e larga o problema, vai embora, vai fazer outra coisa. Mas, peraí, qual foi a pergunta? Volte nela. O seno do ângulo BME. Então, tá lá. Você vai lá e calcula o seno do ângulo BME. Como é que eu calculo o seno do ângulo BME? Melhor ainda. Onde é que está o ângulo BME? É aquele ângulinho, deixa eu fazer outra cor aqui, é aquele ângulinho lá, BME. Eu quero este ângulo aqui, ó, tá certo? O que eu tenho agora aqui? Eu tenho esta medida, que no caso é 5, foi dado. O que eu calculei? ME. Quem que é ME? Esta medida aqui. 5 raiz de 6. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó, está aqui, ó, fazendo o bichinho aqui. Isto aqui é 5, isto aqui é 5 raiz de 6. E isto aqui é um ângulo reto. Eu quero este ângulo, vamos chamá-lo alfa. Como é que eu calculo isto aqui? Seno de alfa? Usa as relações trigonométricas. Você pode sair por Pitágoras, pode sair por várias relações trigonométricas. Tá certo? Uhum. Então, minha gente, o que eu tentei mostrar, e espero ter conseguido, é fazer com que você não se esqueça daquilo que o fez chegar até aqui, ou seja, o estudo dos polígonos, o estudo dos triângulos, o estudo de tudo, dessa parte algébrica, relações métricas, razões trigonométricas no triângulo retângulo, relações nos triângulos quaisquer, tudo isto está desembocando, né, nesta coisa, esse é o filé mignon, nesta coisa chamada sólido geométrico. E tudo que eu fiz para este problema, você fará em outros sólidos. O que diferencia um problema do outro? O sólido formado. Então, como eu falei, pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base pentagonal, né? Mas, essencialmente, ao dissecar o sólido, você vai cair em polígonos conhecidos, hexágono, quadrado, triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulos retângulos e os seus elementos. Quer dizer, então, isto aqui é a cerne da nossa aula de hoje. Você não pode perder este foco. Tá entendido, minha gente? Alguma dúvida? Entendido, Armando. Eu tô devendo para vocês aí uns vídeos que eu prometi, mas eu tive uns exames que eu faço regularmente, felizmente tudo em ordem, e para eles eu tomo alguns medicamentos que me deixam meio passados. Então, Ah, sem preocupação, Armando. Faz quando der tempo aí. eu não tive muita disposição para editar, porque a edição é um trabalho chato, que você tem que ter paciência, é demorado, e não adianta você querer antecipar aquilo que o computador está fazendo, né? Mas até o final de semana eu publico lá pelo menos uns 6 vídeos que já estão quase que terminados, tá bom? Tá bom, Armando, sem pressa. Exercícios de sólidos. Combinado. Gente, vocês até a próxima aula nossa, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Até mais, Armando. Se cuida. Tchau, Armando. Tchau, tchau. Tchau, irmão. Tchau.